Nem toda aproximação é fé. Existe uma diferença silenciosa entre estar perto e realmente confiar. Muitos seguiam no meio da multidão, mas continuavam vazios por dentro. Há momentos em que uma única atitude muda anos de sofrimento. Não pela força da mão, mas pela direção do coração. Onde está o seu coração direcionado nesse momento? E aí estará a sua resposta. Foi no meio de uma multidão apertada que isso aconteceu. Todos empurravam, todos queriam estar perto de Jesus. Mas apenas uma pessoa saiu dali diferente. Esse caminho era lento devido à multidão que cercava cada passo, todos à procura de Jesus, todos falando ao mesmo tempo, havia pressa, expectativa, pedidos. E Jairo caminhava aflito, sua filha estava morrendo. Jairo era um homem importante naquela época, conhecido, respeitado, mas naquele momento nada disso resolveria a iminente morte de sua filha. Enquanto todos avançavam lentamente, outra pessoa se aproximou. Sem voz, sem coragem de aparecer. Uma mulher carregando 12 anos de sofrimento. Essa mulher era a filha de Jairo. 12 anos tentando resolver o seu problema de saúde e nada. 12 anos gastando recursos. 12 anos escondendo a sua dor. E junto dessa dor o sofrimento. E com o sofrimento havia a vergonha. Por que havia a vergonha? Conforme as revelações de Jacob Lorber, assim disse Jesus naquela época. Quando me toca, sente que está completamente boa. A fonte de seu sofrimento desapareceu e sua alma apoderou-se de uma grande serenidade e todo o seu ser sentia-se outro. Isso é o que aconteceu com a filha de Jairo. Ela não se aproximou pela frente. Ela veio por trás porque não queria ser vista, não queria confronto, sentia vergonha do seu passado, apenas acreditava que bastar tocar a orla da vestimenta de Jesus que ela seria curada. E isso aconteceu, isso já foi dito nas Escrituras conforme o Evangelho de Marcos em 5:28. Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. A fé dela não era discurso, era movimento, ação. E os discípulos não perceberam nada naquele momento. Para eles, era apenas mais um toque entre muitos no meio de toda aquela multidão. Mas existe uma aproximação diferente que nós precisamos refletir. Até nos dias de hoje, a maioria naquela época queria presença, queria transformação, mas veio uma frase de Jesus que é importante para nós separarmos duas coisas distintas. Eu senti irradiar-se de mim uma força, assim disse Jesus. Por isso, nem todo contato produz mudança, porque há pessoas muito próximas, mas sem entrega verdadeira. Não adianta estarmos próximos de Jesus sem que não possamos nos entregar efetivamente. Ela tinha medo, não apenas pela doença, mas por sua história.
Essa mulher, a filha de Jairo, era grega, estrangeira naquele ambiente romano e ainda carregava a culpa pelas escolhas feitas muito cedo. Havia vendido o próprio corpo ainda jovem. Recebeu dinheiro e depois passou anos pagando por dentro, corroendo, destruindo. Isso destrói muita gente nos dias de hoje também. A pessoa acredita que o passado cancelou qualquer possibilidade de recomeço. Mas perante Jesus, sempre é tempo de recomeçar. Ela naquela época passou a viver escondida, mas ela fez algo diferente. Quando Jesus apareceu no meio da multidão, mesmo que ela estivesse com medo, ela se aproximou. Quando Jesus pergunta quem o tocou, tudo para porque os discípulos não entenderam naquela ocasião. A multidão era enorme, muitos poderiam estar tocando, mas aquele toque em especial dela carregava fé. Ela então treme, acha que será rejeitada, exposta, humilhada, devido à sua história. Mas então acontece o contrário. Ela foi redimida, foi perdoada. Assim disse Jesus, conforme as revelações de Jacob Lorber: levanta-te, minha filha, tua fé te ajudou, vai em paz e tem saúde. Não houve acusação. Quantos de nós hoje só sabemos acusar o outro? Não houve lembrança do passado. Quantos de nós hoje apenas atacam o que ocorreu no passado? Não houve condenação pública. Houve reconhecimento. Minha filha. Talvez fazia anos que ela não ouvia algo assim. Muita gente continua no meio da multidão, ouve, observa, como muitos de nós. Só acompanhamos, mas não temos a verdadeira confiança como a filha de Jairo teve ao tocar as vestes de Jesus. Outras pessoas que também carregavam culpa, mas já nem conseguiam pedir ajuda. Essa mulher mostrou outra possibilidade. Uma possibilidade que nós temos até os dias de hoje. Porque a fé não começou quando ela foi curada. Ela começou quando decidiu sair do esconderijo à procura de Jesus. Mesmo com medo, mesmo envergonhada, mas foi até ele e tocou em suas vestes com fé. E talvez seja isso que ainda falta para muitos, parar de apenas acompanhar de longe e finalmente se aproximar com verdade, próximo de Jesus. Quem encontra repouso, não abandona este canal. Se gostou deste conteúdo, não perca o próximo, é o meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela. É uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.